Sejam bem-vindos. Essa é mais uma lição que nós vamos poder aprender aqui juntos. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário na cidade de Santos, estado de São Paulo. E hoje a gente vai poder aprender um pouquinho mais aqui sobre 2 Samuel 11:12, que a gente não pode esconder nossos pecados do Senhor. Quero ressaltar aqui que durante essa lição, o que vai acontecer? Vão aparecer somente 3 perguntas, tá? Vão aparecer 3 perguntas que vocês vão colocar no formulário, que vai estar aqui no link, na descrição desse vídeo. Ou então você pode pedir para o seu professor, tudo bem? E além disso, além de você responder lá no formulário as 3 perguntas, você vai precisar colocar as 3 perguntas lá. Então prestem bastante atenção na hora que eu fizer a pergunta aqui, porque eu não vou avisar que é para colocar no formulário, né? Você coloca lá no formulário a pergunta que eu vou falar aqui, você vai ver, né? Vai ouvir a pergunta aqui, e depois coloca a resposta da pergunta. E no final, também você vai fazer um resumo, tá? Um resuminho bem assim, não precisa ser de várias linhas, 10 linhas, 20 linhas, até porque é um resumo, né? Então você vai fazer um resumo mais curtinho. Mas é isso, vamos aprender um pouquinho agora de 2 Samuel 11:12? Bom, com o Senhor do lado de Davi, que a gente falou um pouquinho sobre Davi, né? Davi derrotou Golias, lembra? Então, com o Senhor ao seu lado, lá, né, ao lado de Davi, Davi conseguiu fazer várias coisas, inclusive derrotar Golias. Ele venceu, né, em batalha, tornou-se lá um rei de Israel. E em um determinado momento, aconteceu que, infelizmente, Davi se afastou do Pai Celestial e de Jesus Cristo. E ele perdeu a sua exaltação. Isso está lá em Doutrina e Convênio 132:39. Quem quiser depois ver lá. E essa lição, ela vai mostrar isso, ela vai ajudar a gente, a todos nós, inclusive você, a reconhecer que a gente não pode esconder nossos pecados do Senhor. Mas a gente pode pedir ajuda a Ele para a gente poder vencer esse tipo de tentação que a gente vai ver aqui hoje. Não só essas, como outras tentações. Percebam que até o Salvador foi tentado. Às vezes a gente pode nos sentir meio desanimado, né, com os erros que a gente comete, alguns pecados que a gente faz. E podendo assistir agora esse vídeo, que eu vou começar colocando um vídeo aqui, você vai prestar bastante atenção, concentra no desejo que o Senhor, né, o desejo do Senhor de perdoar você e eu, tá? E depois eu vou fazer algumas perguntas, né, sobre esse vídeo aqui. Na verdade, eu vou colocar a primeira pergunta aqui sobre esse vídeo, sobre algo que foi falado aqui, né, nesse vídeo. Vamos lá pro vídeo? I stand all amazed at the love Jesus offers me, confused at the grace that so fully He proffers me. I tremble to know that for me was crucified, that for me, a sinner, He suffered, He bled and died. Oh, it is wonderful that He should care for me enough to die for me. Wonderful, wonderful to me. Wonderful. I marvel that He would descend from His throne divine to
as mine, that he should extend his great love unto such as I, sufficient to own, to redeem and to justify. Oh, it is wonderful that he should care for me enough to die for me. Oh, it is wonderful, wonderful. I think of his hands, pierced and bleeding, to pay the debt. Such mercy, such love and devotion, can I forget? No, no, I will praise and adore at the mercy seat, until at the glorified throne I kneel at his feet. Oh, it is wonderful that he should care for me enough to die for me. Oh, it is wonderful, it is wonderful, oh, he is wonderful, wonderful to me. To me. Primeira pergunta, então, é por que, mesmo errando, podemos nos voltar para o Senhor? Por que, mesmo errando, a gente pode voltar para o Senhor? E aí você responde lá sobre essa pergunta. Às vezes, você pode pensar assim, bom, não tem nada demais eu fazer isso aqui. Eu posso me arrepender mais tarde, ou até uma outra coisa que você pode falar é, eu não estou prejudicando ninguém fazendo isso. Então, separa um momento agora para poder pedir ao Espírito Santo que ajude você a reconhecer esses tipos de pensamentos ou ações na sua vida. Tá? Faz isso. Tá? Esses pensamentos que te direcionam, né? Ou pode te afastar do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Então, separa um momento agora para fazer isso, tá? Enquanto a gente vai continuar aqui com a lição, pede para o Pai Celestial, né? Para que o Espírito Santo ajude você a reconhecer esses tipos de pensamento. Pensamentos que vão te afastar de Deus e de Jesus Cristo, ou vão te aproximar de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo. Pede para ele te mostrar aqui durante essa lição. E também procura identificar as impressões que você vai ter do Espírito, os sentimentos que você vai ter, que vai ajudar você a escolher a sempre voltar-se para ele, como a gente está vendo aí na setinha, porque sempre ou vai ser um lado ou vai ser o outro. Tá bom? Bom, a decisão de Davi, como a gente falou lá no começo, de se afastar do Senhor, eu separei aqui esses 5 versículos de 2 Samuel, e a gente vai poder entender um pouquinho de como aconteceu tudo isso, tá?
Então, ali em 2 Samuel 11, do 1 ao 5, no Velho Testamento, ali diz: e aconteceu que, num entardecer, ou seja, estava quase escurecendo ali, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, ou seja, ela estava tomando banho. E era essa mulher muito formosa à vista. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E indo ela a ele, deitou-se ele com ela. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, o nome dela era Batseba. E Davi quis se casar com ela, mas ela já era casada com Urias, um soldado, inclusive lá do próprio exército de Davi. E Davi, né, ali com a ansiedade, com a vontade de se casar com Batseba, ele deu início ao plano dele, né, e por isso que ele fez? Ele enviou o marido dela, Urias, lá para uma batalha que era muito perigosa, que a chance dele morrer era grande. Né, e o que aconteceu? No final ele morreu mesmo. Então Davi, ele enviou seus servos lá para Batseba, a casa dela, né, para que trouxesse ela para a casa dele. Então eles se casaram, né, ela se casou com ele. Então percebam, né, os desafios que Davi já está cometendo ali, né? Primeiro, quebrou a lei da castidade com Batseba, porque ela já era casada. E segundo, que acabou que levou, né, ele provocou a morte, foi responsável pela morte do marido dela. O Senhor, ele, para poder alertar Davi e mostrar que ele não poderia esconder esse tipo de erro, o que ele fez? Ele enviou o profeta Natan para dizer para Davi que o pecado dele era muito grave, era algo que era grave mesmo. Davi ficou muito triste pelo que ele fez a Urias e Batseba, é claro, né? Então ele orou e jejuou, pedindo perdão ao Senhor. E agora a pergunta que eu tenho a vocês é: por que não podemos esconder nossos pecados de nosso amoroso Pai Celestial? Por que não podemos esconder esses pecados e por que isso é uma bênção? Ou seja, em resumo, a pergunta que é: por que não podemos esconder nossos pecados de nosso Pai amoroso? É uma bênção. Por que é uma bênção a gente não poder esconder dele os nossos pecados? Tá bom? Então, partindo aqui para um próximo ponto, nós vamos agora poder aprender um pouquinho sobre o tanto que o Salvador ele faz por nós. Esse aqui vai ser um vídeo um pouco... Ele tem o quê? Uns 4 minutos mais ou menos? 3, 4 minutos. Mas presta bastante atenção de como esse rapaz desse vídeo aí, ele vai conhecer o poder da expiação do Salvador, ou seja, daquilo que o Salvador Jesus Cristo fez por ele, que ele não conseguia fazer por ele mesmo, e nem mesmo nós conseguimos fazer por nós mesmos. Então, percebe bem aí o que o rapaz faz e como que ele conhece esse poder, que é um poder que o ajudou a passar pelo processo de arrependimento. Eu tô cansado. Eu disse um dia para o meu bispo: eu não quero mais viver assim. Tô farto de ser hipócrita, fazendo sempre as mesmas coisas. Mas você não é hipócrita, só porque tem um mau hábito que está tentando vencer, ele me disse. Deus vê a fraqueza de forma diferente da rebelião. Quando Deus fala sobre fraqueza, é sempre com misericórdia. Então, para de tentar fazer tudo sozinho. Permita que Deus oriente você. Eu nunca tinha ouvido algo tão poderoso assim antes. Eu não era um inútil. Eu só tinha uma fraqueza. E esse tempo todo eu achava que era só mudar meus modos e ter força de vontade para reverter essa situação. Mas isso não era o suficiente. Durante toda a minha vida eu só me voltava para Deus para pedir perdão.
Mas agora, eu sabia que precisava pedir forças. E ao me esforçar para começar a receber essa força dele, eu parei de me concentrar nos meus fracassos e onde eu estava e comecei a me concentrar em onde eu queria chegar. Eu enxergava a minha vida como se fosse um passeio de carro pela cidade, quando na verdade era mais como uma longa viagem pelo país. Eu não conseguiria chegar ao meu destino sozinho com apenas um tanque de gasolina. Eu teria que abastecer várias e várias vezes com Cristo do meu lado para chegar onde eu queria chegar. Eu achava que não podia me conectar com Deus se não estivesse completamente livre de maus hábitos. Achava que precisava ser impecável para ser digno, mas isso não era verdade. Eu só tinha que ser honesto comigo mesmo e com Deus e dar o meu melhor. Eu tive que parar de fazer as coisas do meu jeito e deixar o Senhor ser o meu guia. E assim eu saí dessa expectativa de tudo ou nada. Parei de tentar ser impecável e comecei a tentar ser bom, preenchendo a minha vida com coisas mais interessantes, mais desafiadoras e mais esperançosas do que qualquer uma das minhas fraquezas. Sim, tem sido uma longa jornada e ainda tenho um longo caminho a percorrer. E sim, Deus me ama do jeito que eu sou, mas Ele também me ama demais para me deixar desse jeito. A pergunta que agora nós temos que essa aqui é a última hoje, né? O que você aprendeu hoje sobre não esconder os seus pecados e, em vez disso, voltar-se para o Pai Celestial e Jesus Cristo? Mais uma vez, o que você aprendeu hoje sobre não esconder seus pecados e, em vez disso, voltar-se para o Pai Celestial e Jesus Cristo? O Elder Anderson, ele faz parte, ele é um membro do Quórum dos 12. E ele disse: quando pecamos, afastamos-nos de Deus. Quando nos arrependemos, retornamos para Deus. Foi igual a gente viu naquela gravurinha agora há pouco, né? O convite ao arrependimento raramente é uma repreensão, tá ali dando bronca, raramente é isso. Mas é um pedido amoroso para que nos voltemos e retornemos a Deus. Até grifei aí para vocês verem o destaque, né? Que esse é o propósito do arrependimento. É o convite de um pai amoroso e de seu filho unigênito para que sejamos mais do que somos, que busquemos um modo de vida mais elevado e que sintamos a felicidade de guardar os mandamentos. Se quiser olhar mais e ver um pouquinho mais desse discurso, está ali na Liahona de novembro de 2009, na página 40. Gostaria de encerrar aqui com o meu testemunho a vocês. O testemunho que vem sobre o que Deus, nosso Pai Celestial, fez por nós, enviando o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ali em 1 Coríntios, Paulo, também do Quórum dos 12, ali, né? Um dos apóstolos, ele ressaltou muito isso ali no capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que possais suportar. Eu sei que Deus, ele nos ama, Jesus Cristo, ele fez tudo por nós. E aquelas coisas que a gente não consegue, ele vai conseguir por nós, mas precisamos estar próximo dele. Porque as tentações virão, assim como veio para ele. Mas como está bem claro ali, né, os ensinamentos de Paulo, inclusive ele recebeu do Salvador, né, por revelação esses ensinamentos, a gente não vai ser tentado mais do que a gente pode suportar, inclusive. Na verdade, Deus vai enviar, junto com essa tentação que vai estar ali, né, acontecendo, junto com a tentação, o Senhor vai enviar ali a maneira da gente sair daquilo. E a gente precisa só estar bem atento. Por isso que eu sei que Deus vive e Ele vai nos ajudar sempre. Ele é nosso Pai e enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos confortar, para nos salvar e para nos ajudar a ter paz nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.